Olá, eu me chamo Marcelo Lubosco e sou professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Neste vídeo eu vou apresentar para vocês os meus principais interesses de pesquisa. Então vamos lá. Eu vou falar no vídeo de hoje sobre imunologia computacional e computação de alto desempenho, que são justamente os meus tópicos de pesquisa. Então aqui está uma breve visão do que eu vou apresentar. Então, inicialmente eu vou falar sobre o sistema imune, depois sobre imunologia computacional, computação de alto desempenho e, por fim, uma conclusão. Então, o primeiro tópico é uma visão muito breve sobre o funcionamento do sistema imune, e ela vai ser breve justamente porque eu imagino que muitos de vocês tenham estudado esse assunto ao longo do ensino fundamental e do ensino médio, né? Então, vocês já devem ter visto que o nosso sistema imune é responsável pela defesa do organismo contra agentes patogênicos. E essa defesa, ela possui três linhas. A primeira formada por barreiras físicas, a segunda pelo sistema inato e, por fim, o sistema adaptativo. Eu não gosto muito dessa divisão, né, porque ela dá a sensação errada de que essas barreiras ou essas defesas elas trabalham de maneira separada. Na realidade, é um trabalho conjunto dessas três linhas de defesa para evitar, né, que um agente patogênico nos infecte. Mas, enfim, é como é apresentado por vezes nos livros de biologia, e é assim que eu vou, então, respeitar e vou apresentar para vocês. Então, a barreira física é a nossa primeira linha de defesa contra invasores, que, como o nome diz, fisicamente impede a entrada desses agentes no nosso organismo. Então, a primeira e mais conhecida barreira física é a nossa pele, que justamente impede essa entrada através dessa barreira física, né, da pele, que ocupa mais ou menos 2 metros quadrados de área. Além da pele, também constitui-se uma barreira física toda a mucosa que reveste os tratos digestivo, respiratório e reprodutivo. São mais de 400 metros quadrados de área coberta por essa mucosa. Para vocês terem uma ideia, seria mais ou menos equivalente a 2 quadras de tênis. Então, uma área enorme que precisa ser defendida. Quando o agente patogênico consegue quebrar essas linhas de defesa, uma segunda linha de defesa, formada por células e proteínas, células como macrófagos, neutrófilos e proteínas como as proteínas do sistema complemento, elas atuam contra esses invasores que conseguiram passar por essas barreiras físicas. O sistema é chamado de inato porque ele é compartilhado por todos os animais, independentes de serem vertebrados ou não, e ele está presente há mais de 500 milhões de anos ao longo da evolução. O sistema inato ele é responsável por uma resposta rápida e uma resposta independente do agente patogênico que nos infecciona. Então, independente do vírus, independente se é um vírus da dengue, se é um vírus da Covid, se é um vírus da gripe, esse sistema ele vai atuar. Essas células de defesa vão atuar. Eles vão tentar capturar esse agente patogênico e fazer a sua fagocitose. Além disso, algumas células, que são as células classificadas como apresentadoras, os próprios macrófagos, as células dendríticas, além, né, desse papel, elas também têm o papel de levarem pedaços desses agentes patogênicos até as células do sistema adaptativo para ativá-las, né,
e formar uma defesa específica contra aquele agente patogênico em particular. Então, é uma defesa justamente adaptativa, porque ela se adapta a um agente patogênico específico. Apenas os vertebrados possuem um sistema adaptativo, que provavelmente surgiu para nos proteger contra a ação de vírus. E a primeira evidência da existência do sistema adaptativo foi descoberto por um cientista britânico, o Edward Jenner, no ano de 1790, quando ele desenvolveu a primeira vacina contra a varíola. E basicamente o que o Jenner demonstrou é que quando a gente dá tempo suficiente para o organismo se preparar, ele consegue produzir armas específicas contra aquele agente patogênico. Então, se você vacina uma pessoa, quando a pessoa está exposta novamente a um agente patogênico, depois de um tempo que ela foi vacinada, ela vai produzir defesa contra aquele agente patogênico, de maneira que ela não vai se infectar, ou se ela se infectar, ela vai provavelmente desenvolver uma doença de maneira diferente, de uma maneira mais atenuada do que outra pessoa que não se vacinou. Bom, então a minha área de pesquisa é a imunologia computacional. Na imunologia computacional, a gente tenta reproduzir esses fenômenos que acontecem no sistema imune através de simulações de computador, através de programas de um computador. Então, ao longo dos anos, eu trabalho com essa pesquisa, se não me engano, desde o ano de 2008, vários alunos, tanto de trabalho de conclusão de curso, quanto de iniciação científica, alunos de graduação, como alunos de pós-graduação, tanto alunos de mestrado quanto alunos de doutorado, eles pesquisaram a respeito desse tema. E o que eu vou apresentar aqui para vocês é justamente um recorte com resultados de alguns desses alunos, que foram produzidos, então, ao longo desses anos. Então, eu vou começar aqui e vou dar um pouquinho mais de ênfase, já que a gente acabou de passar por uma pandemia de Covid e muito se falou da vacina, sobre vacinas. Então, eu vou justamente focar na apresentação de hoje na simulação de vacinas. Especificamente, no trabalho que eu vou apresentar aqui, ou o trabalho que eu vou apresentar, foi o trabalho desenvolvido pela Carla, uma aluna de doutorado, ela focou na vacina da febre amarela. A febre amarela é uma doença infecciosa que é transmitida por vetores hematófagos, ou seja, mosquitos ou pernilongos, aí, dependendo se você for do estado do Rio de Janeiro, mas a gente chama de pernilongo, que picam uma pessoa, vão beber o sangue da pessoa, vão se alimentar do sangue da pessoa e, durante esse processo, se estiverem contaminados, acabam contaminando a pessoa com esse vírus, que causa a febre amarela. Existe uma doença disponível desde o ano de 1937 que é feita com vírus atenuado. E essa vacina, ela induz uma resposta imune que seria muito parecida à resposta de uma pessoa a um vírus selvagem, a um vírus não vacinal. O vírus vacinal ele foi atenuado, ele foi enfraquecido com o objetivo de não causar a doença que ele se propõe a combater. Então, a gente tem uma produção de menos vírus, existe um menor risco de acontecer um evento adverso, uma pessoa que tomou a vacina eventualmente ter algum problema, e ainda assim se produz anticorpos, mesmo o vírus estando atenuado, para combater a doença caso a gente seja exposto ao vírus selvagem. Existem muitas questões em aberto a respeito de vacinas. No caso específico da febre amarela, se a gente precisa tomar uma dose de reforço, de quanto em quanto tempo,
se pessoas imunossuprimidas, né, pessoas que têm doenças do sistema imune, podem ou não tomar a vacina. Então, o que a Carla tentou fazer é criar um modelo computacional para reproduzir os efeitos da vacina usando o computador, né? E esse interesse também da Carla é porque existe um risco de reintrodução da febre amarela urbana por conta da infestação de vetores, né? No Brasil, né, a quantidade de mosquitos hematófagos que são responsáveis por transmitir não só a febre amarela, mas também outras doenças, né? Dengue, chikungunya, enfim, é muito grande, né? A gente tem uma quantidade muito grande de vetores hematófagos e, por conta da mobilidade urbana, existe a chance de reintrodução da febre amarela urbana. Então, não teremos vacinas para atender a todos, né, num prazo curto, e a gente precisa saber o que fazer. Então, esse estudo computacional tenta responder algumas dessas perguntas em aberto. E para fazer esse estudo que a Carla fez foi usar equações matemáticas para descrever a dinâmica, né, que ocorre no organismo, mais especificamente a dinâmica das células do sistema imune, a partir do momento que uma pessoa é vacinada. Então, uma série de equações são empregadas com o objetivo de descrever como essas populações, né, essas células e o próprio vírus vacinal, eles se eles reagem, né, ou como eles se comportam ao longo do tempo. Então a gente usa equações diferenciais, nesse caso ordinárias, para descrever a dinâmica do vírus ao longo do tempo. Então, por exemplo, o vírus ele é atenuado, mas ele ainda é capaz de infectar as células para se replicar. Então, existem termos nessas equações, ou nessa equação em específico, que descreve como o vírus se replica, como o sistema inato elimina parte desses vírus, como os anticorpos neutralizam esses vírus e como as células de defesa, como por exemplo as células T killer, elas eliminam vírus que estejam, ou eliminam as células, né, que tenham sido contaminadas por esses vírus. E a ideia é que toda a dinâmica, né, não só do vírus, como das células de defesa, né, das células apresentadoras, que vão fazer com que o vírus seja levado até as células do sistema adaptativo, e depois a dinâmica das células do sistema adaptativo, após serem apresentadas a esses fragmentos de vírus, enfim, que toda essa dinâmica do sistema inato e do sistema adaptativo, ela seja modelada por esse conjunto de equações para que a gente possa reproduzir no computador a resposta imune. Então a gente tem aqui uma série de equações, cada equação com uma série de termos, onde cada termo está tentando modelar, no alto nível de abstração, algumas dessas dinâmicas, algumas coisas que acontecem quando o vírus vacinal, por exemplo, é inoculado no organismo. Tá? Então aqui a gente tem esse conjunto de equações, eu não vou passar e vou explicar uma por uma, até por conta do meu tempo aí ser um pouco limitado, mas a ideia é que, uma vez que esse modelo matemático tenha sido escrito, a gente possa usar uma linguagem, né, de programação para resolver esse modelo no computador. No caso da Carla, ela usou a linguagem de programação Python, usando uma biblioteca ODE-int, que consegue resolver essas equações, nesse sistema de equações, através de métodos numéricos. Então, a gente tem alguns métodos numéricos que são adequados para resolver essas equações e que são empregados por essa biblioteca. Então, para que vocês tenham uma ideia, ela consegue simular 5.000 dias após a pessoa tomar a vacina em 2 segundos. Então, são vários
anos, né? São décadas aí, né? De simulação em apenas 2 segundos. Então, isso permite que a gente faça uma série de experimentos de maneira muito rápida. Por exemplo, nesse primeiro experimento, cujos resultados computacionais são apresentados aqui em azul, a gente compara a resposta de uma pessoa que foi vacinada pela primeira vez contra a febre amarela ao longo do tempo. Então, depois de 30 dias que ela tomou a vacina, entre 30 e 45 dias, entre 1 ano e 5 anos, entre 5 e 9 anos, e depois de 10 anos. Então, a gente quer saber quantos anticorpos a pessoa vai ter contra o vírus da febre amarela. Então, a gente compara os nossos resultados computacionais em azul com resultados experimentais, né, dados de coorte, como a gente diz, né, de pessoas que foram vacinadas e que fizeram, bom, foram acompanhadas ao longo do tempo, né, fizeram exames ao longo do tempo, para ver quantos anticorpos elas tinham. Então, é um grupo de pessoas, então a gente tem um resultado mínimo, um máximo. Bom, isso com um intervalo de confiança de 95%, né? Algumas pessoas até ficaram acima do máximo ou abaixo do mínimo, mas 95% das pessoas ficaram dentro desse intervalo aqui, né? E o que a gente observa é que para cada intervalo desses de tempo, 30 a 45 dias, de 1 ano a 5 anos, os nossos resultados computacionais são muito próximos aos resultados experimentais, ou, melhor dizendo, né, de dados de coorte. A mesma coisa acontece quando a gente, por exemplo, observa o que acontece depois que a pessoa toma uma dose de reforço. Só que aqui a gente não pode ter uma comparação direta, uma comparação quantitativa, como foi aqui, mas uma comparação qualitativa, porque as nossas unidades de anticorpos são diferentes. Então, aqui são os dados de coorte e aqui são os dados computacionais. Em azul, os resultados do nosso experimento computacional e em vermelho, os resultados médios desse grupo de pessoas que tomou a vacina e foi revacinado. Então, aqui só é possível uma comparação qualitativa porque as unidades são diferentes. Mas qualitativamente, a mesma coisa aconteceu tanto no experimento computacional quanto no experimento com pessoas, ou os dados de coorte. Há uma redução ao longo do tempo da quantidade de anticorpos. Quando a pessoa é revacinada, ela aumenta a quantidade de anticorpos e depois esses anticorpos vão novamente sendo reduzidos ao longo do tempo. Nesse outro experimento, a gente observa o que aconteceria se a dose da vacina fosse reduzida. Vamos imaginar que tivesse uma pandemia de febre amarela. Então, nesse caso, não vai ter vacina para todo mundo. Será que eu posso diluir a dose para dar uma dose menor e vacinar mais pessoas, com a dose que seria dada a uma única pessoa? Então, a dose que geralmente é dada para uma única pessoa são 27 mil unidades de vírus. Se a gente reduzir para 500, o que acontece? Então, os resultados experimentais e os resultados computacionais mostram mais ou menos a mesma coisa. A quantidade de anticorpos é mais ou menos a mesma, né? A gente observa que os dados computacionais batem com o valor médio dos dados experimentais. Se a gente reduzir mais ainda a dose, a gente observa novamente que os nossos dados batem, às vezes praticamente em cima, ou ficam dentro daquele intervalo, né, que é observado experimentalmente. Bom, mas nem todo mundo que toma vacina se protege contra a doença, né? E às vezes isso até dá origem aí a algumas notícias falsas, né, chamadas fake news. Nem todo mundo soroconverte quando toma a doença. Isso porque as vacinas não têm 100% de eficácia, né? Então aqui a gente usou métodos estocásticos para tentar representar a variação que acontece entre pessoas que tomam a vacina. Isso aqui foi um outro aluno que fez, nesse caso aqui um aluno de mestrado, que usou um modelo não determinístico, né,
como foi usado na Carla, mas estocástico, para tentar reproduzir a resposta de um grupo grande de pessoas. Então ele fez um experimento simulando, eu não lembro exatamente os números, mas sei lá, 1.000 pessoas, ou nessa ordem de grandeza, e que a gente observa que na maior parte das vezes a resposta dessas pessoas é mais ou menos igual à média, né? Esse valor que seria obtido resolvendo um sistema de equações diferenciais ordinárias. Mas tem algumas pessoas que, por algum motivo, né, e aí está no estudo que o Maicon fez ao longo do mestrado deles, não soroconvertem. E aí, nesse caso, né, se ela for exposta à doença, ao vírus, vamos chamar assim de selvagem, ela vai acabar desenvolvendo a doença. Ou muito provavelmente vai desenvolver a doença. Então, o que o Maicon observou aqui é que em 97% das vezes, as pessoas, para essa vacina específica, desenvolvem uma resposta imune suficiente para, quer dizer, uma quantidade de anticorpos suficiente para protegê-las contra a doença. E 3% das pessoas não desenvolvem. E qual é a eficácia da vacina? 97%. Então, usando um modelo estocástico, o aluno conseguiu, né, o Maicon conseguiu reproduzir o que a gente observa experimentalmente. Aqui são outros resultados, tá, de outros alunos que ao longo do tempo também trabalharam nessa área de imunologia computacional. Então, esse aqui é o resultado do Alexandre. O Alexandre trabalhou no doutorado dele com modelos de formação de abscessos. A gente pode entender o abscesso como se fosse uma região infectada por uma bactéria, por exemplo, que não é completamente eliminada do organismo. Ela, ela fica protegida, às vezes, por uma rede chamada rede de fibrina, né, por algumas proteínas que acabam protegendo essas bactérias, e elas produzem algumas toxinas que acabam matando as células de defesa que tentam eliminar essas bactérias. Então se forma o chamado pus. Né? Então você tem a bactéria que está em volta por uma rede de fibrina, que em volta dela tem células de defesa, macrófagos e neutrófilos, que estão tentando combatê-las, mas que acabaram mortos pela toxina que essa bactéria produz. E em volta dessas bactérias mortas, às vezes, nós temos outras células de defesa que estão tentando chegar naquela região e eliminar essas bactérias. Então, aqui, o que o Alexandre fez foi tentar justamente modelar, fazer um modelo computacional que reproduza essa formação dos abscessos. Em algumas situações, né, o Alexandre ele injectou as bactérias em 3 pontos do domínio, né, onde esse domínio está representando um tecido. Então, como se ele tivesse colocado bactéria em 3 pontos. E aí ele estudou por que em algumas situações as bactérias são eliminadas e em outras situações forma-se um abscesso. Ou às vezes, né, esses abscessos começam a se unir para formar um grande abscesso, né, como aconteceu aqui, né, que ao invés de ter 3 abscessos, se formou um único e grande abscesso. Ou aqui esses 3 abscessos estão quase se unindo. Então, por que algumas vezes esses caras são eliminados e em outras vezes eles se unem? Então, enfim, aí tem no estudo dele lá essa resposta. Né? Bom, aqui um outro trabalho também de um outro aluno, ex-aluno, agora professor aqui até do departamento, né, o Rui, que modelou a formação de edemas, mais especificamente edemas no coração, causados por uma inflamação no miócito, nos miócitos, né, a chamada miocardite. Essa inflamação causada por bactérias chamada miocardite bacteriana. Então aqui tem exames de imagem de um paciente que tem miocardite, e o médico marcou aqui na imagem a região onde tem a formação desse edema. O edema é como se fosse um acúmulo de líquidos no tecido. Né? Então aqui tem uma região que ele marcou que não tem edema e que
ele consegue comparar essa região sem edema com a região com edema para saber, né, quanto de líquido, né, qual é o tamanho da região ali que está com líquido. E aqui o Rui fez uma representação computacional desse pedaço aqui do coração, né, dessa câmara aqui do coração, desse ventrículo, e infectou um pedacinho com bactérias e viu, depois de um tempo, como esse tecido ele está em termos de acúmulo de líquidos decorrente da presença dessa bactéria no tecido. E vejam que essa quantidade aqui bateu com a quantidade, né, com a área mais ou menos, que o médico destacou. Então, o Rui, se não me engano, obteve um erro inferior a 3%, né, comparado aqui com esse exame de imagem. Bom, esse líquido se acumula porque lá tem um agente patogênico, né, tem a bactéria, então ele representou também a região infectada pela bactéria. Tem células de defesa que estão tentando eliminar as bactérias, então ele representou também essa região. E por conta de estar entrando líquido no tecido, também há um aumento da pressão em determinados pontos do coração, que ele também representou aqui. Bom, esse outro resultado foi obtido por uma outra aluna, no caso, agora também professora do departamento, professora Bárbara Quintela, durante o doutorado dela. Então, o que a Bárbara fez foi representar a resposta imune a um medicamento contra o vírus da hepatite C. Então, a pessoa está com hepatite C, está tomando um medicamento contra a hepatite C, e o que ela está verificando é a quantidade de vírus, ou simulando a quantidade de vírus ao longo do tempo, à medida que ela vai tomando o medicamento. E aí ela compara com dados de pacientes reais que estão tomando esse medicamento. E a gente observa aqui nas curvas que ela consegue, de maneira geral, reproduzir esse resultado desse tratamento. Bom, aqui é um conjunto de equações, só para mostrar para vocês, que são um pouquinho diferentes das outras equações que eu mostrei, que são as equações que o Rui usa e que o Alexandre usa, que são equações diferenciais parciais. Porque aqui a gente está interessado na dinâmica do sistema imune, tanto ao longo do tempo, né? Então o tempo está correndo para cá, como também ao longo do espaço. Então aqui a gente está vendo, né, a dinâmica em duas dimensões. Então, para fazer esses modelos, a gente precisa de um conjunto de equações chamadas equações diferenciais parciais. E geralmente a gente simula esses caras num domínio, por exemplo, bidimensional ou num domínio tridimensional. Enquanto maior o domínio que a gente está simulando, quer dizer, a gente pode estar tentando reproduzir um órgão inteiro que é formado por uma quantidade muito grande de células, mais caro vai ficando a nossa simulação. Esse aqui a gente está fazendo uma simulação em quadradinho, num cubinho que está representando várias células, né, dentro do nosso organismo, um tecido dentro do nosso organismo. Especificamente aqui, ele está reproduzindo, ou está mostrando a concentração de neutrófilos mudando ao longo do tempo por conta da presença de um agente patogênico. Esse tipo de simulação pode ser muito demorada. Então, para fazer a simulação de um pedacinho do tecido, pode demorar 36 horas. Imagine se a gente quiser simular o organismo inteiro ou um órgão inteiro. Está arriscado você ficar velhinho e a computação ainda não ter terminado. Então, nesse sentido, a gente emprega ferramentas da área de computação de alto desempenho, para tentar simular em paralelo, simular de maneira simultânea, usando vários computadores, esse nosso sistema. Então, essa aqui é uma foto de um computador que nós temos aqui, né? É um chamado cluster, que é composto por vários processadores,
E além dos processadores, a gente tem um outro hardware, que é a chamada GPU, que tem várias unidades de processamento. Tem muito mais unidades de processamento do que a CPU. Então, a gente acaba tentando usar os vários computadores, e aí esses computadores estão ligados por uma rede, aí existe uma troca de mensagens, né, à medida que esses caras vão computando para poder resolver o problema. E muitas vezes as pessoas usam os processadores de maneira isolada ou as GPUs de maneira isolada. Às vezes o computador tem a GPU e tem o processador, e você faz as contas só no processador ou faz as contas só na GPU. Então, uma das coisas que nós tentamos fazer aqui é tentar usar todos os caras ao mesmo tempo. O problema que surge de usar todo mundo ao mesmo tempo é que, como eu falei, a GPU tem muito mais unidades de processamento do que a CPU e por isso ela costuma ser mais rápida. Então, se eu der metade dos dados para a CPU e metade dos dados para a GPU vai terminar antes que a CPU, né, fazendo com que a computação fique desbalanceada. A gente gostaria de dar a quantidade de trabalho proporcional à capacidade de processamento de cada um, para que eles terminassem mais ou menos ao mesmo tempo. Nesse caso, a GPU ela termina e fica ociosa enquanto ainda tem trabalho a ser feito. Ela poderia estar ajudando a CPU a fazer esse trabalho. Então, o que a gente faz, ou um outro aluno fez, né, no caso o Thiago, durante o mestrado dele, aliás, durante o TCC dele, né, ele começou no trabalho de conclusão de curso, iniciação científica, e depois no mestrado, né, foi fazer um esquema para fazer o chamado balanceamento de carga. A gente tentar dividir a malha, né, que é o que está representando o domínio, no caso aqui era o nosso cubinho aqui, uma malha, como a gente chama tecnicamente, para que essa quantidade de dados seja proporcional à capacidade de computação. Só que às vezes essa capacidade de computação vai mudando ao longo do tempo. E a gente precisa redistribuir o trabalho. Então, o Thiago também fez isso. Né? Ele fez um esquema em que, ao longo do tempo, a gente vai analisando quanto de dados que a gente tem para trabalhar, né, de valores não nulos para trabalhar, e dependendo da quantidade, né, que vai mudando ao longo do tempo, a quantidade de computação que a gente precisa fazer também vai mudando. E aí, aquela divisão que a gente fez inicialmente pode não estar valendo mais. E aí o que o Thiago fez foi um esquema para ficar balanceando ou dividindo a quantidade de trabalho que tem que ser feito ao longo do tempo, para a gente sempre tentar manter uma quantidade igual de dados entre as unidades que estão participando da computação. Então, só para vocês terem uma ideia, né, ele fez uma simulação em paralelo aqui, né? Se a gente fosse usar só GPU, só CPUs para fazer essa computação, demoraria 1.600 segundos. Se a gente só usasse GPUs, né? Uma GPU 600 segundos, duas GPUs 317 segundos, mas se a gente usar os dois juntos, cai para 531 segundos. Quer dizer, cai entre aspas, né? Fica mais lento do que se usasse só usar a GPU, fica mais rápido do que você usar a GPU e CPU. Ora bolas, então a CPU está atrapalhando? Não, é porque a gente não balanceou a carga. Usando o algoritmo de balanceamento de carga e trabalhando com todo mundo ao mesmo tempo, a gente consegue reduzir o tempo de 300 segundos para 283 segundos. Tá? Isso em 32 nós. Se a gente for colocando mais processadores e mais GPUs, a gente consegue reduzir ainda mais. No melhor caso aqui, usando o algoritmo de balanceamento de carga, nós conseguimos reduzir para 142 segundos, o que é 916 vezes mais rápido do que aquele tempo original de 130 mil segundos. Então vale a pena usar esse algoritmo de balanceamento de carga. Bom, então já estourei meu tempo, né? Vamos ficar por aqui, já estamos com a conclusão. Então, meu trabalho de pesquisa tem uma natureza multidisciplinar. A gente usa a matemática para descrever o funcionamento do sistema imune. E depois esse modelo matemático ele é resolvido usando ferramentas computacionais. E como as execuções são muito caras, a gente também usa técnicas de computação de alto desempenho para reduzir o tempo de computação. Bom, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem
me mandar um e-mail. Meu e-mail é marcelo.lobosco@ice.ufjf.br. Eu sou também professor do programa de pós-graduação em modelagem computacional, que fica nesse prédio azul na plataforma da Faculdade de Engenharia, anexo aqui ao prédio da Engenharia Computacional, onde se localiza no quarto andar o Departamento de Ciência da Computação. Então eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho da minha pesquisa e fico à disposição aí para tirar eventuais dúvidas que vocês tenham. Então, muito obrigado pela atenção e até uma próxima.